paz no coração, que todos nós possamos receber as bênçãos do nosso Pai Maior, dos amigos espirituais que trabalham em nome do amor e que já se encontram nessa casa e que nos recepcionou a cada um quando aqui adentramos. É sempre com grande satisfação que a esta casa retornamos. Quando eu a chamo de Valderez porque ela é jovem, quando ela falou sobre a minha biografia, eu nem gosto muito de falar o que eu faço, porque o mais importante não é a Sandra, o mais importante é o que a Sandra vai falar. Na verdade, eu sou apenas um instrumento. Eu reuni as informações para poder repassá-las a vocês, para que nós todos possamos fazer essas reflexões. Porque não pensem vocês que ser palestrante é privilégio, não. Assim como ser médium também não é privilégio, é compromisso, é responsabilidade. E quando eu falo para vocês, quem mais precisa sou eu. Porque a minha dívida, eu falo, quanto mais trabalho me dão, eu fico feliz porque a minha dívida é alta e é a possibilidade de eu ir quitando essas dívidas, né, diante da espiritualidade. Como foi dito, hoje nós vamos falar sobre o bom combate. O bom combate foi uma carta que, na verdade, Paulo de Tarso escreve ao seu discípulo Timóteo, quando ele está preso em Roma, quando ele já havia sido condenado à morte por decapitação. Mas antes, ele escreve a segunda carta a Timóteo, estimulando para que Timóteo pudesse dar continuidade naquilo que eles haviam começado. Na verdade, Timóteo era da cidade de Listra, que é uma cidade ali da província da Galícia do Sul. Ele era filho de Eunice e a sua avó se chamava Lloyd. Ambas eram seguidoras do Cristo. Ambas eram verdadeiras cristãs. E quando Paulo, diante das viagens, das inúmeras viagens que ele fez, passando por Listra, ele ficou hospedado exatamente na casa de Eunice e de Lloyd. E naquela época, Timóteo era um jovem, um adolescente, que ao estar em contato com Paulo, ele se oferece para ser discípulo, não só isso, para poder acompanhar Paulo nas suas viagens. E ele então passou a ser o grande discípulo que foi de Paulo de Tarso. Mas Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Na verdade, o seu pai, ele quis homenagear o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul ou Saulo é a mesma coisa. Quando Israel não tinha alguém que governasse, Samuel, o grande profeta na época, recebeu uma comunicação em nome de Deus para que pudesse ungir aquele que iria governar Israel. E ele ungiu Saul. Saul foi o primeiro rei. E o pai de Saulo, para homenageá-lo, colocou o seu nome exatamente de Saulo. Ele era de uma família de posses, e quando seu pai era um artesão, ele construía ali tendas, porque vocês sabem, naquela época as pessoas não tinham hotéis para ficarem, ficavam hospedados na casa de pessoas, mas quem viajava muito às vezes levava a tenda e armava, né, as suas tendas para poderem pernoitar. E ele aprendeu inclusive o ofício com o pai. E quando ele era um jovenzinho, mais ou menos 11 anos, é claro, como todo pai quer dar a melhor educação ao filho, e o encaminha para estudar em Jerusalém, porque na verdade ele era de Tarso, por isso que ele era chamado Saulo de Tarso.
Tarso é uma cidade que ficava na Cilícia, que hoje seria o sul da Turquia. E ele então vai estudar, na verdade, em Jerusalém, porque as melhores escolas ali se encontravam, e o mestre, que já não era mais um rabi, mas era um rabone, que era Gamaliel, que foi aquele que instruiu o Saulo. Mas quando aquele jovem chegou, Gamaliel, que era também líder da corte suprema judaica, se encantou com aquele jovem, ele via naquele jovem um futuro brilhante, porque além de ser inteligente, ele também tinha uma facilidade muito grande de comunicação. Então ele pensou em preparar Saulo, e depois Saulo ocuparia o seu lugar no Sinédrio. E ele foi preparando, porque na escola, além das disciplinas normais que se aprendia na época, era importantíssimo se aprender as leis mosaicas, ou seja, aquilo que Moisés havia deixado, assim como os profetas. Tornou-se um adulto e ele se destacava cada vez mais. Ele era extremamente inteligente, sabia se articular com muita facilidade, e ele, na verdade, como ele era um grande defensor das leis mosaicas, ele não aceitava nada que viesse daquele que ele chamava de Nazareno, o carpinteiro, que há anos atrás já havia desencarnado no madeiro. Mas aqueles que seguiam Jesus, que eram chamados de cristãos, e é sempre importante dizer que cristianismo não é religião. Cristianismo, quando Jesus foi chamado de Jesus, o Cristo, porque Cristo quer dizer Messias, enviado, ungido, e Jesus era aquele que havia sido enviado pelo Pai. Mas os judeus esperavam outro Messias, eles esperavam alguém que viesse empunhando uma espada para poder lutar contra os romanos, porque eram os romanos que dominavam aquela região, mas na verdade Jesus veio fazer algo diferente a qual eles esperavam, porque Jesus veio ensinar o quê? O amor. Era isso que Jesus veio ensinar. Mas ele continuou a perseguir os cristãos, e num determinado momento, ele sentiu uma vontade enorme de conhecer a Casa do Caminho. A Casa do Caminho não é uma casa que fica no caminho, mas é uma casa que direciona. Ou seja, aqueles que trabalhavam na Casa do Caminho acolhiam aqueles que necessitavam, davam suporte, davam o alimento do corpo, mas também o alimento da alma. Mas Saulo sentiu uma grande vontade de conhecer aquele local, porque já estava sendo inspirado pelo Mestre, para poder se aproximar dos seus ensinamentos. E quando ele foi na Casa do Caminho, ele ficou encantado com Estevão. Estevão começou a explanar, e a princípio falando de Moisés, das leis mosaicas, com uma facilidade e um amor que o tocou profundamente no coração. De repente, Estevão começa a falar de Jesus. Aí ele já não aceita. E ele então depois, ele interrompe Estevão. Eles tiveram uma discussão, mas Estevão ganhava inclusive na hora de conversar, porque com toda a sua humildade, mas a sabedoria e a inspiração que Estevão tinha, isso revoltou ainda mais Saulo, que foi depois, a pedido de Saulo, foi Estevão chamado ao Sinédrio, aonde ele foi condenado por morte através de lapidação, ou seja, apedrejamento. E no dia do acontecimento seria muito importante para Saulo, porque logo depois ele iria ocupar o lugar de Gamaliel.
Então imagina toda aquela autoridade judaica presente no evento. Imagina um evento para se ver a morte de alguém. É triste até de falar, mas era assim. Eles foram todas aquelas autoridades e Saulo orgulhoso, porque era aquele momento para ele importante, quando ele convida inclusive a sua noiva Abigail para estar presente nesse dia, mas Abigail se recusa a entrar no local que ia ser o apedrejamento. Ela quis ficar do lado de fora, mas depois do apedrejamento, ela entra, e quando ela entra, ela se depara com aquela figura caída, toda ensanguentada, e reconhece que aquela pessoa que estava ali era nada mais, nada menos que o seu irmão Gesiel. Porque quando os romanos perseguiram a sua família e o seu pai havia sido morto, eles se separaram. Abigail foi para um lado e Gesiel foi para outro. Mas Gesiel, para não ser encontrado, mudou o nome para Estevão. E naquele momento, Paulo, ou seja, Saulo, fez o primeiro mártir do cristianismo, que seria Estevão. Mas as relações, antes de, na verdade, Estevão desencarnar, ele teve a oportunidade de conversar um pouquinho com a sua irmã, porque ela vai lá, ela se ajoelha, o coloca em seu colo, e ele troca algumas palavras, e ele fala de Jesus para ela, porque ela não se conformava dele estar dando a sua vida a um nazareno, a um carpinteiro, mas ele, naquele momento que ele estava desfalecendo, ele plantou uma sementinha no coração de Abigail. Porque ele disse a Abigail, quando ele soube que Abigail era noiva de Saulo, ele disse: se Saulo, ele defende Moisés da forma que o faz, imagina quando ele conhecer ao Cristo. Ele já estava prevendo o que viria a acontecer. Mas a relação dos dois ficou comprometida a partir desse momento. Foi quando eles se separaram. Mas Saulo precisou deixar o seu orgulho de lado para buscar Abigail, porque ele a amava profundamente. E a hora que ele vai buscar Abigail, vai atrás de Abigail, ele fica muito triste em saber que ela estava muito doente, prestes, inclusive, a deixar a matéria. Ele teve a oportunidade de conversar com Abigail, mas a sua decepção foi maior quando ele soube que ela já havia se convertido ao cristianismo. A sementinha foi plantada pelo seu irmão, mas a terra do coração de Abigail foi, na verdade, adubada e regada por Ananias. E ali cresceu e floresceu a mais bela flor do cristianismo. Mas Saulo não se contentou, porque depois da morte de Abigail, ele tinha que se vingar do responsável. Aí ele pede permissão para as autoridades judaicas permitir que ele fosse a Damasco, porque ele descobriu que Ananias, aquele que havia conversado com Abigail, aquele que havia trazido as mensagens a Abigail e tocado o seu coração, estava em Damasco. Ele pede permissão e vai com alguns soldados. Chegando próximo a Damasco, uma imensa luz aparece e eles escutam uma voz, inclusive os outros que estavam com Saulo escutam a voz, mas não vê, mas Saulo vê. Diante dele, aquela luz imensa, a silhueta de alguém se aproximando, chega perto dele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então responde: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus,
Naquele momento ele não conseguiu traduzir em palavras o seu sentimento, porque até então ele perseguia todos aqueles que seguiam aquele Cristo, aquele Jesus que lhe havia aparecido. Ele só faz uma pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus diz a ele: vá até Damasco, que eu mandarei alguém para cuidar das suas vistas, porque até então ele ficara cego, ele perdera a visão. E quando ele está em Damasco, ele fica por 3 dias, e de repente Ananias, aquele que ele perseguia, lhe apareceu a mando de Jesus. E ele, ao se aproximar de Saulo, se apresenta. Ele simplesmente diz: em nome de Jesus, aqui estou, porque o Cristo me enviou. Colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e as escamas caíram dos seus olhos. Mas isso tem um grande significado, porque muitos estão com as escamas nos olhos, porque ainda não conseguem enxergar Jesus. Há quanto tempo Jesus já esteve entre nós? Há mais de 2000 anos. Saulo era contemporâneo de Jesus. Há pouco tempo ele começara a ouvir falar do Mestre, no entanto ele, depois da sua conversão, passou a seguir Jesus, a partir do momento que ele encontra Jesus. Mas e nós? Quando nós perguntaremos a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Saulo, como eu disse, havia conhecido Jesus naquele momento. E nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos muito carentes do Mestre. Quantas coisas estão acontecendo? Nos melindramos com facilidade, somos intolerantes, queremos ter razão de tudo, brigamos por muito pouco, porque ainda não fomos tocados no nosso coração, na nossa alma. Mas Saulo, na verdade, ele não foi simplesmente aquele momento, aquele encontro com Jesus, não foi a partir daí somente que ele passou a servir Jesus. Ele recebeu uma programação antes de reencarnar para ser o apóstolo dos gentios. Quando o próprio Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 17, quando Saulo diz, porque ele deixa o Saulo e se transforma em Paulo, porque, como eu disse, o seu nome em hebreu era Saulo, mas como ele tinha cidadania greco-romana, ele tinha o seu nome em latino como Paulo e passou a usá-lo depois. Mas lá em Gálatas está: mas quando aprove a Deus, ou seja, quando Deus decidiu que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não foi a partir do ventre da mãe, porque todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um planejamento reencarnatório. Todos nós temos as nossas missões, todos nós. Sabe qual é a missão, a primeira missão que todos nós recebemos quando vamos reencarnar? De fazer o bem. É a primeira missão que nós recebemos, mas temos outras missões. Nós temos a missão para sermos pais, ou nós temos uma missão para podermos levar a mensagem de Jesus. Nós temos a missão, de repente, de ser um professor, de ser um médico, de ser um advogado. Não importa a profissão que tenhamos, até um gari, qualquer trabalho que venhamos a fazer, temos que fazê-lo com amor e dedicação. Então vejam, ele diz que foi desde o ventre da mãe, mas foi muito antes, a partir do planejamento reencarnatório, que ele deveria revelar
seu filho, ou seja, Jesus, através dele. Ele tinha uma profunda ligação com Jesus, que ele dizia: não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. É semelhante ao que Jesus disse, que faz com que muitas pessoas interpretem de forma equivocada, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aí muitos pensam que Jesus é a encarnação de Deus, quando na verdade, se Jesus fosse a encarnação de Deus, ele não teria orado ao Pai, ele não teria no momento da cruz pedido: Pai, perdoe que eles não sabem o que fazem. Ele nunca disse ser Deus, mas ele colocava com a sua humildade como filho do homem, porque filho de Deus somos todos nós. Então vejam, Saulo foi tão importante, depois que ele se transforma em Paulo, ele foi tão importante para levar a mensagem do Cristo a vários locais, porque como ele tinha a cidadania greco-romana, ele podia fazer as viagens, enquanto os apóstolos de Jesus ficaram circunscritos à Palestina, o que hoje chamamos de Palestina. Paulo fez as suas viagens, e fazendo as suas viagens em várias localidades, ele fundou comunidades, que também eram chamadas de igreja, mas não é essa igreja que nós entendemos hoje. Era um local onde as pessoas discutiam o problema da comunidade, assim como também eles refletiam sobre os ensinamentos de Jesus. Mas ele foi tão importante porque ele consolidou o cristianismo. Emmanuel dizia que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Jesus, o metro que melhor mediu Kardec. Emmanuel dizia que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec, porque ele era um profundo estudioso de Kardec. Nós podemos dizer que Paulo foi o metro que melhor mediu Jesus, porque ele conhecia Jesus como ninguém. Porque enquanto alguns dos apóstolos de Jesus, porque todos eram judeus, todos queriam colocar práticas judaicas dentro do cristianismo, Paulo não deixou, inclusive a circuncisão. Então ele consolidou, e se nós temos o cristianismo como temos hoje, devemos muito a Paulo. Tanto que Emmanuel disse que, na verdade, Paulo foi o agricultor que melhor aclimatou a flor do Evangelho no coração dos homens. Jesus foi o grande semeador. Mas a semente que está nos nossos corações precisam ser trabalhadas, precisam ser adubadas, precisam ser regadas. E esses emissários, esses missionários que muitas vezes vêm com esse propósito, assim como Paulo também o fez. Então ele escreve exatamente 14 epístolas, ou seja, são cartas com características de epístolas. 11 delas ele escreveu a comunidades, as comunidades que ele fundou: Coríntios, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então ele escreveu a essas comunidades. E eram o quê? Instruções, conselhos, repreensões, estímulos, como essa carta, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, estimulando que Timóteo desse continuidade ao trabalho que eles haviam começado. Então ele escreve 11 a essas comunidades, mas ele escreve 3 cartas pessoais, a Timóteo, a Tito e a Filemon. Então quando ele diz: combati o bom combate, mas ele não disse só isso: combati o bom combate, ganhei carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Quem combateu o bom combate? Paulo. Ele se coloca na primeira pessoa. Ele combateu o bom combate. Ele travou uma batalha interior, que é a batalha mais difícil que nós temos para combater. É a guerra mais árdua contra o nosso maior inimigo. Aonde está esse inimigo?
dentro de nós. É esse inimigo que dificulta a nossa ascensão espiritual, o nosso progresso, porque nós trazemos os vícios, os dois grandes males da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, que geram todos os outros vícios. Nós trazemos os atavismos, os arquétipos, que precisam ser trabalhados. Então essa batalha interior é muito difícil. Por que é fácil eu ver o defeito dos meus irmãos? Por que é fácil eu apontar o que os outros fazem? Porque não gostamos de ver em nós aquilo que vemos nos outros. E nos elevamos, nos sentimos até mais confortável sabendo que o outro está fazendo, como se eu não o fizesse também. Buda dizia: dominar-se a si próprio é uma vitória maior do que vencer milhares numa batalha, porque não é batalha mais difícil de se combater do que esse inimigo que trazemos em nós. A vaidade, o materialismo, a inveja, os ciúmes. Então ele combateu o bom combate, ele conseguiu, porque enquanto ele era Saulo, ele era orgulhoso do seu saber, ele era vaidoso, e ele precisou deixar tudo isso de lado para se transformar no humilde servidor do Cristo, aquele que foi ser exatamente o apóstolo dos gentios, porque os gentios não tinham uma religião como tinham os judeus. Foi através desses que ele começou o seu trabalho. Ele ganhou carreira, ou seja, ele não desistiu. Quando nós desistimos no segundo obstáculo, ou às vezes até mesmo no primeiro, Paulo foi até o fim. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi açoitado, até o final, quando ele foi de fato condenado à morte. Mas nós não. Quando enfrentamos problemas, o que nós fazemos? Paramos, desistimos com muita facilidade. Com muita facilidade. Então ele ganhou carreira, ele foi até o fim para que ele pudesse ser vencedor. E ele guardou a fé, porque a fé foi a ferramenta que ele precisou para combater o bom combate e para ganhar carreira. A fé é fundamental, porque Jesus já dizia que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, nós operaríamos maravilha. Porque o menor grão, que é o da mostarda, se transforma numa grande árvore. Imagina se nós conseguíssemos alimentar a nossa fé. Alimentando a fé, nós também estaríamos alimentando a nossa esperança. Porque não é a fé do crer. Eu creio. É muito mais do que isso. É saber, é compreender, é ter certeza. Nós temos a fé divina, porque é intrínseco em nós acreditarmos em alguma coisa. Tem pessoas que dizem: eu sou ateu, não acredito em nada, mas na hora do vamos ver, meu Pai, me ajuda. Todos nós trazemos dentro de nós a certeza de algo superior, mesmo não querendo admitir. Desde a época dos homens da caverna, quando eles faziam oferendas ao Deus Sol, a Deus Lua, à tempestade, ao raio, alguma coisa, eles acreditavam num ser superior. Se hoje vocês forem lá na Amazônia, numa tribo que nunca teve contato com o ser humano, eles acreditam no ser superior. Por quê? Porque está dentro de nós acreditar. Só muitas vezes não entendemos o que isso significa. Mas o que vai alimentar a nossa fé? O esclarecimento, o conhecimento. Então a fé divina, acreditar nesse ser superior que nós chamamos de Deus, outros chamamos de Alá, outros chamamos de Jeová, não importa, mas é esse ser que fez todo o universo, é a causa primária de todas as coisas. Essa é a fé divina. Mas também precisamos ter a fé humana, acreditar que somos capazes, que temos potenciais. Às vezes, como eu disse, diante dos obstáculos, nós desistimos
quando nós deveríamos continuar, porque temos capacidade para resolver. Deus nos deu inteligência para isso, para resolvermos os problemas. E se de repente nós não estamos conseguindo sozinhos, quantas pessoas poderiam estar nos auxiliando para resolver o problema? Se eu tenho um problema de ordem jurídico, quem que eu vou procurar? Um advogado. Ele foi preparado para isso, ele tem uma aptidão, ele estudou para isso. Se eu estou com um problema de dente, eu vou procurar quem? Um dentista. Se eu tenho um problema de saúde, eu vou procurar quem? Um médico. Mas eu não tenho capacidade de ir no açougue e eu mesma cortar a carne, então eu preciso do açougueiro. Eu preciso do padeiro. Eu preciso da pessoa que passa lá na rua para limpar a minha rua, que é o gari. Nós precisamos uns dos outros. Porque além de eu poder aprender com o outro, eu também tenho a capacidade de ensinar. Então é importante nós termos uma fé raciocinada, ou seja, uma fé sem ilusões, sem amuletos, sem misticismos, sem dogmatismos, porque respeitando todas as religiões, e essa semana o Papa veio a falecer, esse Papa que deixou um exemplo belíssimo de humildade, de amor ao próximo. Inclusive Divaldo conta, tem um depoimento do Divaldo, que quando ele foi chamado no Vaticano pelo Papa, diz que o Papa pegou na mão do Divaldo e não queria soltar. O Divaldo já estava ficando constrangido que o Papa não largava da sua mão. De repente o Divaldo vê ao lado do Papa São Francisco de Assis. Então ele foi um espírito enviado por Deus, não importa a religião, importa o que faz. A bondade, a caridade, o amor ao próximo. Ele foi um exemplo de apóstolo também do Cristo. Assim como nós falamos da Irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá. Então vejam, nós precisamos ter uma fé sem ilusões. Porque quando nós temos uma fé sem ilusões, facilita muito mais alimentar essa fé. Porque como as nossas irmãs ou co-irmãs, outras religiões, que nós achamos todas têm a sua importância, porque como dizia o Chico, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Mas tem coisas que nós perdemos tempo. Nós perdemos muito tempo, por exemplo, no batismo, quando você vai batizar alguém, botar água na cabecinha do bebê, é um ritual. Isso não nos leva a nada. O que vai importar mesmo é o que somos e aquilo que fazemos. Por que eu creio em Deus? Por que eu creio na reencarnação? Porque eu uso aquilo que Deus me deu, a razão. Porque quando eu vejo as diferenças, eu só posso entender um Deus de amor e de bondade quando Ele dá oportunidades. Por isso que nós precisamos usar a razão e o bom senso. E Kardec fala, a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós raciocinarmos. Isso faz parte da filosofia da doutrina. A doutrina não é de tríplice aspecto. É uma filosofia que busca o saber e o conhecer através da razão. É uma ciência, porque também busca o saber e o conhecer, só que é diferente da filosofia, ela usa métodos. Assim como o Kardec utilizou do método experimental. E é uma religião, por quê? Porque nos fala da importância de nos religarmos a Deus. Através do quê? Da nossa moral, da nossa conduta, do nosso comportamento. Por isso que ela é de tríplice aspecto. E a importância, inclusive, da fé é que ela ativa o nosso sistema imunológico. Duas pessoas que têm doenças semelhantes, fazem tratamento. Aquela que tem fé, que acredita, ela vai ter um tratamento mais eficaz. Por quê? Porque a fé vai ajudar
no medicamento, vai ajudar a estimular o sistema imunológico, diferente daquele que não tem fé. Nós precisamos alimentar a fé. Então, ter a fé raciocinada, aquela fé que realmente nos dá esperança, que nos dá saúde. É o caso da mulher hemorrágica. Ela tinha tanta fé, há 12 anos com hemorragia, ela tinha tanta fé de que se aproximasse de Jesus, ela estaria curada. E o que foi que aconteceu? Quando Jesus passou pela sua cidade, ela se aproximou do Mestre, pegou nas suas vestes e sentiu naquele momento cessar o sangramento. E aí Jesus perguntou: quem me tocou? Imagina, uma multidão ali do lado se acotovelando para chegar próximo de Jesus. Quem me tocou? Porque eu senti sair virtudes de mim. E aí ela foi obrigada a se apresentar. E o que Jesus disse a ela? A tua fé te curou. Vejam a importância da fé. Porque Jesus, como missionário, como enviado do Pai, ele veio ajudar a fazer com que cada um de nós pudesse se transformar moralmente, porque ele ensinou através da palavra, mas ele ensinou através dos gestos. Se nós formos ver lá no Novo Testamento, como era o comportamento de Jesus, tinha diferente para ele, branco, preto, rico, pobre, não importa, todos eram tratados de forma igualitária. Ele é o nosso modelo e guia. Então nós podemos dizer que os gestos de Jesus são gestos libertadores de ajuda, de salvação e de amor, porque Jesus veio ensinar o quê? A termos benevolência, a termos indulgência e aprendermos a perdoar. A gente sabe tudo isso. O que está faltando para a gente colocar em prática aquilo que sabemos? Por isso que precisamos ser lembrados. Por isso que eu costumo dizer que casa espírita não é lugar para nós virmos aqui apenas assistir palestra, participarmos de grupos de estudos, para ficarmos mais atentos quanto àquilo que fazemos. Porque nós esquecemos. Vocês já ouviram falar da síndrome de 50 metros? Vocês conhecem a síndrome de 50 metros? Vou contar para vocês. A síndrome de 50 metros é todo aquele que vem no centro, 50 metros do centro se torna bonzinho. Chega aqui, fala baixinho: ô meu irmão, como vai você? Abraça, não sei o quê. É a melhor pessoa do mundo. Passou de 50 metros, volta a ser o que era. É a síndrome de 50 metros. Então nós temos que ser o que somos em todos os lugares. Na casa espírita, no templo, na igreja, no trabalho, na rua, em casa, não importa. Nós temos que ser nós mesmos e da melhor forma possível. Eu tenho que ser melhor que eu mesma a cada dia que passa. Então vem esse mestre querido, esse mestre amado, porque os seus ensinamentos são atemporal, porque ele veio falar diretamente à nossa alma. Então vejam a importância do conhecimento e da educação. Kardec já dizia que é pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade evoluirá. O conhecimento, a instrução é que vai nos propiciar para que possamos nos educar. É as duas asas que nós precisamos para o equilíbrio: o intelecto e a moral. Não adianta eu ter só intelecto e ter inteligência, ser, que nem era Paulo de Tarso, o doutor da lei, mas enquanto ele não conseguiu adquirir a humildade que era necessária, de nada adiantou. Nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos meditar sobre os seus ensinamentos, nós precisamos fazer com que esses ensinamentos toquem os nossos corações, para que nós possamos vivenciar. Porque não basta apenas saber. Nós conhecemos pessoas que discutem conosco os evangelhos, capítulo, versículo e tudo mais. Olha o capítulo, João capítulo tanto, né? Lucas capítulo tanto, Pedro, mas não vivencia.
é a parábola do Senhor da vinha. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque não adianta o tempo que eu tenho de doutrina. Eu posso ter 60 anos de doutrina, mas saber, ter conhecimento, mas eu não vivenciar aquilo. Mas chegar aquele agora que se empolga com a doutrina toca o coração e ele se transforma e se modifica. Então, os primeiros, aqueles que chegaram há mais tempo, que conhecem, de nada adianta, serão os últimos, porque os primeiros serão de fato aqueles que estão vivenciando Jesus. Nós precisamos priorizar a nossa melhoria espiritual, nós precisamos ter consciência da importância da transformação e do autoconhecimento, porque olha, gente, não é fácil olharmos para nós mesmos, não é fácil olharmos aquilo que erramos, aquilo que fazemos. Por isso que eu disse que é mais fácil olhar para os defeitos alheios. Porque o que pega é o orgulho. Como é que eu vou admitir os meus erros? Não é uma tarefa tão fácil. É mais ou menos como a história da madrasta da Branca de Neve. Vocês conhecem? A madrasta da Branca de Neve chegava na frente do espelho e dizia: espelho, espelho meu, quem é a mulher mais bela? E o espelho dizia: é a senhora. No dia seguinte a mesma coisa: espelho, espelho meu, quem é a mulher mais bela? É a senhora. E assim foi por muito tempo. Um dia ela perguntou para o espelho: espelho, espelho meu, quem é a mulher mais bela? É Branca de Neve. O que aconteceu? Ela virou bruxa. Assim somos nós, enquanto não somos testados, nós somos que nem a madrasta da Branca de Neve, a melhor pessoa do mundo. Mas vem alguém e pisa no nosso calinho e nós viramos bruxa. Mostramos, a nossa verdadeira face se mostra, a nossa máscara cai. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso comportamento. Então o autoconhecimento é fundamental. Santo Agostinho, na questão 919A, ele falava que todo final do dia ele interrogava a própria consciência. Como foi o meu dia hoje? Será que eu errei mais do que acertei? É isso que nós precisamos fazer. Começar a observar o nosso comportamento no trânsito, no trabalho, né, em casa, em todos os lugares. Não apenas a síndrome dos 50 metros da casa espírita, não. Mas o tempo todo nós temos que estar vigilante quanto aos nossos comportamentos. Então, combater o bom combate, na verdade, é deixar o homem velho para nos transformarmos no homem novo. Veja, nós estamos passando por um momento de transição e todo mundo está percebendo e sentindo isso. Mas eu pergunto a vocês, será que nós já estamos em condições de dizer que já vamos entrar no mundo de regeneração? Pelo andar da carruagem? Duvido muito, porque do jeito que está a violência, nossa, outro dia eu vi a estatística do feminicídio, está aumentando o feminicídio. Hoje você não pode conversar nas redes sociais, que as pessoas estão sempre, em vez de, posso não concordar com a opinião de vocês, mas no mínimo eu tenho que respeitar, as pessoas não estão se respeitando. Há uma polarização, desculpa gente, mas uma polarização imbecil, política, onde há dois lados, como se esses políticos estivessem preocupados conosco. Eles estão preocupados com os nossos votos. Nós não temos que votar em pessoas, nós temos que votar em projeto. É claro que nós temos que ver o comportamento de cada um deles, mas votar em projeto. E não ficar brigando. Eu conheço amigas minhas que não se conversam mais, porque cada uma defende um lado. Passou a não conversar mais conosco, porque pensa diferente. Gente, eu posso pensar diferente, mas tenho que respeitar. Como é que nós vamos mudar isso tudo do jeito que as coisas estão indo? Porque agora realmente está começando a ter a imigração e a imigração, ou seja, a emigração é muitos espíritos saindo, que já não vão mais encarnar na Terra, e outros espíritos estão chegando, que é uma imigração daqueles espíritos
que vão de fato ajudar a alavancar o nosso planeta. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: existe luta e luta, isto é, o bom combate da referência evangélica, capaz de oferecer-nos como vitória os cismos gloriosos da emancipação espiritual, ou seja, da nossa evolução, da nossa ascensão espiritual. E há também o quê? O mau combate. E é o que visa exclusivamente as conquistas horizontais e perecíveis da matéria, sem oferecer a mínima visão vertical. Então existe o bom combate, para que eu possa combater o inimigo que nós trazemos, mas existe o mau combate daqueles que estão preocupados apenas em ganhar, em ter e não em ser. Mateus diz o seguinte, capítulo 6, versículo 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E eu pergunto, o que nós trazemos no coração? É uma pergunta que cada um de nós é que vai ter que responder. Qual é o nosso tesouro? O que nós estamos acumulando? Virtudes ou bens materiais? Então veja, nós temos que buscar de fato Jesus. Buscar Jesus, principalmente entender Jesus através de Kardec. Eu sempre costumo falar de Teresinha de Oliveira, porque eu adorava Teresinha, e ela sempre dizia: você quer entender Jesus? Conheça Kardec. Por isso que nós dizemos, doutrina espírita é pedagógica, nós estamos aqui para aprender, e não se aprende lendo um livro uma vez só. As obras básicas é preciso ser estudado. Eu hoje peguei a Gênesis e fui ver, meus livros são rabiscados, né? Eu rabisco, escrevo do lado, faço anotação, eu tudo rabiscado no meu livro, fui ler, eu falei, mas parece que eu não vi isso. É assim, por quê? Porque nós vamos evoluindo um pouquinho, vamos adquirindo um pouquinho de conhecimento, amadurecimento, vamos vendo com outros olhos. Então nós temos que buscar de fato Jesus, para que Ele toque os nossos corações, para que possamos fazer o bom combate, para nós encontrarmos a paz, a harmonia, a saúde física, mental, espiritual. Porque a missão do Cristo foi exatamente essa, ensinar a fraternidade, a irmandade, para que nós possamos vir a construir o reino de Deus em nossos corações. Porque o reino de Deus é uma construção individual. Nós precisamos viver a caridade ampla. Não é a caridade apenas da questão material, mas é do nosso comportamento em relação ao outro. O Evangelho, de fato, tem muitas simbologias, metáforas, linguagens figuradas, mas Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim de modo algum terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Jesus é o alimento da nossa alma. Ele vai alimentar a nossa alma através do quê? Daquilo que Ele trouxe, do seu esclarecimento, dos seus ensinamentos. Nós vamos nos elevando, nós não sentiríamos nem fome e nem sede a partir do momento que nós temos Jesus no coração. Ou seja, nós precisamos ter determinação, precisamos ter coragem e querer de fato fazer com que as coisas possam se modificar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Não podemos esperar que as coisas caiam do céu. A primeira atitude tem que ser a nossa. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Combater o bom combate, portanto, é travar essa batalha interior, conquistando as virtudes, principalmente a humildade, que é a mãe de todas as virtudes. Não desistir nunca. Ter aquela fé construída sobre uma rocha, porque se você constrói sobre uma areia, vem uma marolinha e leva a nossa fé embora. Mas a fé construída sobre uma rocha, pode vir a tempestade, o tsunami que for, nós continuaremos firme e forte. Então a fé, ela alimenta a alma, faz florescer e frutificar o espírito.
aquela sementinha que Jesus deixou nos nossos corações, que possa se transformar numa linda árvore frondosa, aquela que acolhe e aquela que dá frutos. Porque a verdadeira fé ajuda a enfrentar os problemas, os desafios, as adversidades que todos nós enfrentamos. Então nós precisamos de fato ter Jesus no coração. Alimentemos a nossa fé e a nossa esperança, porque pode ter certeza, quando precisarmos dele, ele estará presente através dos seus mensageiros de amor e de luz. Que eu possa dizer que Jesus possa estar nos nossos corações e atitudes, hoje e sempre. Uma boa noite a todos.